Olá, sou o Padre Tiago, diretor da Livraria do Diário do Minho e acabei de ler esta semana Aprender a Orar, de James Martin. Um livro extraordinário e de um autor muito conhecido. James Martin é jesuíta, editor-geral da Revista América e consultor no Dicastério para a Comunicação no Vaticano. É um contador de histórias extraordinário e uma referência na Igreja pelos imensos livros que foi publicando na área da espiritualidade, da Sagrada Escritura, mas também em outras áreas, como os romances. Este livro está dividido em 3 secções, ou pelo menos tenta responder a 3 perguntas. A primeira delas, o que é a oração? A segunda, porque é que devemos rezar? E a terceira, que tipos de oração existem? Então, nesta primeira parte, o que é a oração? Aquilo que James Martin diz no livro é que existem muitas definições de oração. E algumas são abordadas, inclusive, neste livro. Nenhuma delas está completa e todas nos falam um pouco sobre o que é oração, o que pode até parecer misterioso, mas sem necessidade, porque todos, como sabemos, conseguem rezar. E estas são algumas das definições que James Martin considerou úteis ao longo dos vários anos de leitura, da sua própria experiência pessoal. A primeira que o autor menciona pertence a João Damasceno, para quem a oração é o elevar da mente e do coração a Deus. Este é um lembrete importante, porque nos mostra e nos diz que a oração não é apenas um pensar sobre Deus, mas é também sentir, ou seja, não é um simples exercício intelectual. O coração também deve estar envolvido. O segundo autor é Santa Teresa de Lisieux ou Santa Teresinha, para quem também a oração é um assombro do coração. E quase como se algo que não se pudesse evitar. E é verdade, porque a oração faz parte do ser humano, queremos naturalmente estar em relação com Deus. Ora, são 2 afirmações, são 2 definições que nos falam sobre o que Deus está a fazer em nós. E a partir daqui pode-se criar quase a ideia inconsciente de que a oração é apenas uma estrada de um único sentido, não é? O que é que Deus está a fazer em nós? Qual a resposta? E por isso James Martin traz outras 3 definições que mostram que a oração é um caminho de duplo sentido. A primeira, Santa Teresa de Ávila, para quem a oração é uma partilha entre amigos. É algo útil, algo também mútuo e que transporta Jesus para o cenário da oração. E assim é uma definição de uma oração enquanto caminho de 2 vias. Segundo o autor, o Padre Walter, para quem a oração é um longo e amoroso olhar para o real. A sua definição lembra-nos que a oração é um olhar para fora, um olhar para longe, mesmo que esse longe seja aqui mesmo. Porquê? Porque Deus pode ser encontrado no cotidiano. A última definição que o livro nos apresenta pertence ao Padre William. A oração, diz ele, é uma relação pessoal. Tal como ir ter com um bom amigo, precisamos de ter tempo para ouvir com honestidade, com silêncio, porque só assim se constroem relações frutuosas. Tudo somado, a oração é uma conversação consciente com Deus e não apenas sobre o cotidiano. É uma conversa 1 a 1 com Deus que quer nos encontrar. Esta é a síntese de James Martin. Sabemos então o que é a oração e para James Martin ele lança outra pergunta: por que é que nós devemos rezar? Porque a oração, diz ele, é uma parte essencial do estar em relação com Jesus Cristo. Podemos dizer que é uma relação em que Jesus está presente em todos os aspectos da vida, seja a família, os amigos, a natureza, lendo livros, mas também nos sacramentos, afinal de contas, em tudo. Como dizem os jesuítas na sua espiritualidade, para quem rezar é encontrar Deus em todas as coisas. Mas então, se esse é o essencial da oração, encontrar Deus em todas as coisas, por que é que nós precisamos de nos sentar, de caminhar e de rezar? Porque diz Martin que é importante pensar em Deus como um amigo, a quem nós queremos dedicar algum tempo. Queremos passar algum tempo a sós com Ele, para o conhecer melhor, mas também ao contrário. Isto é, que Deus
tenha a oportunidade de nos conhecer a nós. Isso é oração. Passar tempo a sós com Deus. Mas há ainda uma razão mais importante, e que diz o autor, é que Deus nos convida a estar com Ele. E como é que nós sabemos que Deus quer estar connosco? Porque há uma coisa essencial, diz o autor, é que há dentro de nós algo que é até difícil de articular em palavras, mas que é o desejo mais profundo de rezar. E de onde é que isso vem? Vem de Deus. Há um episódio engraçado aqui no livro que James Martin diz que um certo dia, indo a uma casa de retiros, encontrou lá uma placa que dizia: aquilo que procuras está à tua procura. Então rezamos não só porque queremos, mas porque é o próprio Deus que o quer, que deseja a nossa amizade. É uma espécie de chamamento. A última parte deste livro, Aprender a Rezar, de James Martin, apresenta-nos 5 tipos de oração. E Martin diz que, inicialmente, quando éramos crianças, o único modo que conhecíamos de rezar era pedindo coisas. Pedindo por um amigo, por uma cura, por o sucesso de algo importante. Mas mais tarde vamos percebendo que há outros modos de rezar. O primeiro deles, a contemplação, é um modo de oração popularizado por Santo Inácio de Loyola, para quem é importante usar a imaginação porque ela nos coloca numa cena bíblica. A imaginação é um dom de Deus e, por isso, este exercício consiste em imaginar-nos numa cena bíblica com o máximo detalhe possível, perguntando-nos: o que é que eu vejo? O que é que eu ouço? Sinto? Cheiro? E aquilo que surge deste exercício de imaginação é algo muito pessoal e que nos permite escrever uma história irreproduzível. É a nossa história com Deus. Segundo modo de oração é a Lectio Divina. A Lectio Divina significa rezar com um texto da Bíblia ou então com o mestre espiritual. A pergunta essencial é: o que é que me diz o texto? O que é que Deus me quer dizer com este texto? Que diferença faz este texto na minha vida? Há diferentes passos na Lectio Divina e que devem ser cumpridos ou trabalhados ponto a ponto. O terceiro modo de oração é o exame de consciência. É uma prática popular na Igreja que nos permite fazer a nossa revisão do dia. De que modo é que Deus esteve presente no meu dia? Porque normalmente é mais fácil pensarmos e vermos a ação de Deus no passado do que propriamente no presente. E, todavia, o exame de consciência é uma retrospectiva diária. Começamos por nos colocar na presença de Deus para então observar todos os momentos em que Ele esteve presente. Também a oportunidade para pedirmos perdão pelos nossos erros e pedir a graça de Deus para o dia seguinte. O outro passo, o outro modo de oração, é a oração do centramento, assim que chama o autor. É uma oração livre de conteúdos, ao contrário das outras 3, até agora apresentadas, que usa menos a imaginação, usa menos a palavra, para se focar exclusivamente no encontro. É uma oração simples que nos centra em Deus. E, ao mesmo tempo, talvez uma oração, um estilo de oração incompreendido na Igreja, mas, mais uma vez, sem necessidade, porque não nos podemos esquecer que São Paulo já outrora afirmava que somos templos de Deus e que Deus mora em nós. Então, em síntese, esta oração é uma oração de centramento porque nos ajuda a colocar na presença de Deus. Por fim, a última oração é a oração da natureza. É um modo de encontrar Deus na natureza, isto é, de reconhecer que a natureza é parte de Deus, que nos acalma, que nos ensina a identidade de Deus. Há inúmeros modos de rezar, nenhum deles é o mais correto. Aquele que nos permite aceder a Deus é que é o melhor para nós. Por isso, essencial é aprender a rezar, é ser consistente nessa oração e confiar que Deus nos quer encontrar na oração. Este é um livro extraordinário, não só para quem já se considera, podemos dizer, um perito na oração,
mas também para quem quer dar os primeiros passos. Aprender a Orar, de James Martin.